desta pessoa em relação a você. É uma leitura coletiva, então podemos falar de situações românticas ou afetivas, tá? Adapte para o seu contexto, para a sua realidade e comenta qual parte faz mais sentido com você. Capricórnio, quais são as energias e os sentimentos da pessoa aqui que Capricórnio está lidando, tarô, por favor. Ó, virou 3 cartas aqui na minha mão, que foi o Cavaleiro de Ouros, vejam. Temos também o 9 de Paus. Veio junto com a carta do 4 de Espadas. Essa pessoa pensou aqui durante muito tempo, tá? Em te procurar, em te expor alguma coisa, falar sobre uma oportunidade que sempre gostaria de ter com você, tá? E não é como se ela não quisesse, tá, Capri? Mas aqui com esse 9 de fogo é como se houvesse não apenas uma barreira, mas houvesse também um certo bloqueio, tá? Vamos entender mais aqui. Mas o que eu já posso perceber de início é que essa pessoa gostaria, sim, de ter algo com você, mas que você entendesse também que não fosse apenas algo passageiro, sabe? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele sempre busca uma certa estabilidade. E aqui pode ser que essa pessoa já passou um certo tempo aqui, vários momentos da vida dela, né? Sobre pensar em esquematizar isso, né? Poxa, como que eu vou me aproximar de Capricórnio para me abrir sobre isso que eu quero ter com ele? Porque ele vai sentir de mim que seria apenas algo que não é levado a sério, sabe? É isso que eu tô sentindo aqui dessas cartas, Capri. Essa pessoa tem um certo receio de você não levar essa proposta que ele ou ela tem a oferecer a sério, que você não iria levar isso adiante, que você não iria colocar o seu sentimento nisso, sabe? Aqui é uma pessoa que quer expor para você os verdadeiros sentimentos que vem pacientemente guardando aqui por você, mas essa pessoa ela pode ter muito medo de você não entender o que essa pessoa quer te propor, entende? E com esse quadro de espadas é como se essa pessoa pensasse, nossa, eu acho que eu vou perder tempo. Só que se eu também ficar no meu silêncio, né, se eu não falar sobre isso, Capricórnio também nunca vai imaginar que um dia eu senti isso aqui por ele, que um dia eu tive essa esperança, que eu coloquei fé nessa expectativa de que ele me daria uma resposta positiva sobre isso, tá? Aqui alguém pode estar com receio de não ter uma resposta positiva de você, de tomar uma negativa de ti. Só que aqui é uma pessoa, Capricórnio, que mesmo que ela guarde essa oportunidade para ela, para dentro dela, é como se houvesse um sofrimento em cima disso também, né? Por causa do 9 de paus. Aqui é uma pessoa que quer ter uma oportunidade com você. E é uma pessoa que já vem se aguardando, vem armazenando suas expectativas, vem criando uma certa fé sobre isso, mas não no sentido de se iludir, porque o Cavaleiro de Ouros ele não é assim, ele não se ilude, tá? E por isso que houve uma passagem de tempo aqui e uma resistência em esperar para falar sobre isso, para mostrar isso, sabe? Só que no meio desse dilema aqui, Capricórnio, essa pessoa, ela também está enfrentando muitas coisas dentro de si mesma, sabe? E não é que ela perdeu a vontade de te procurar, de falar com você sobre isso, de conversar abertamente com você sobre isso, sabe? Não é uma pessoa que está com medo da sua resposta. Vamos entender mais aqui dessa energia. 6 de paus, rei de paus aqui no fundo do deck. Essa pessoa, ela pode estar interessada em outra aqui também, tá? E aqui, Capricórnio, essa pessoa sabe muito bem que ela teria algo mais fácil aqui com uma outra pessoa. Só que esse mais fácil seria algum
prazer que atende o desejo, não necessariamente a emoção, sabe? E pode ter acontecido alguns outros contratempos com essa outra energia que essa pessoa aqui esteve ou ainda está lidando, tá? Então, por isso que aqui há um certo desgosto, não de se abrir ao romance, se abrir para a relação, mas de não saber o que esperar de vir depois da sua resposta. Mesmo que a sua resposta seja ruim, mesmo que a sua resposta seja negativa, há outras coisas que essa pessoa está tendo que lidar dentro de si. E ela tem medo de não ter forças, né? Mesmo que tenha toda uma paciência aqui em lidar com esta situação, em passar por estes problemas emocionais, tá? Aqui não é só a sua resposta que vai interferir e que vai influenciar nos sentimentos e nas estruturas desta pessoa aqui que você está lidando, tá? Pode ser que você esteja lidando com alguém de Capricórnio, Virgem ou Touro. Vamos ver o que mais sobre esta energia. Capricórnio. Essa pessoa tem Capricórnio forte no mapa, tá? Temos o Valete de Ouros, exatamente. Mais um elemento terra aqui, né? Tá muito forte esse lua de terra. Essa pessoa já tinha te deixado em espera aqui, em algum passado recente, tá? Se não for um passado recente, em algum outro tempo aí, porque isso aqui não é uma pessoa nova, não são coisas necessariamente que vão acontecer, tá? Aqui se trata de um enredo, de uma história que o tarô está me abrindo aqui como se fosse a metade do caminho, entende? Então, são coisas que já estão se sucedendo aqui na sua energia. E o que eu entendo aqui, Capricórnio, é que essa pessoa, não é que ela havia desistido de você, mas ela havia deixado as coisas mornas. Ela não quis avançar, ela não quis ficar somente na espera e ela também não quis desistir dessa situação aqui que tem com vocês, tá? E por que que ficou essa coisa como se... Não é que estava indecisa, mas ela ficou no meio aqui, entende? Ela não desistiu, ela não avançou e ela também talvez não tenha te dado nenhuma resposta muito objetiva e muito clara a respeito do que queria com você, tá? Mas aqui é uma pessoa que, de certo modo, foi forçada a se pausar. Não, se eu tiver que dar conta aqui dessa situação, mesmo que eu esteja interessada aqui em outro, mas eu sei que eu tenho outras pendências também na minha vida, então eu não vou conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, não vou conseguir resolver isso que eu tenho com Capricórnio ao mesmo tempo que eu tenho isso com uma outra pessoa, junto com os meus próprios afazeres também, porque o naipe de ouros, ele é uma regência muito do elemento terra, e o elemento terra ele está muito conectado com o nosso lado materialista da vida, entende? Então essa pessoa ela não tem apenas projeções com você ou com uma outra opção aqui, ela tem as suas projeções também da sua vida pessoal, entende, Capricórnio? Eu acho que essa pessoa já tinha procurado uma chance com você aqui. Só que isso não foi muito pra frente e não foi porque vocês deram uma resposta ruim ou negativa, mas é algo mais íntimo, sabe? Mais pessoal, por causa do nove de fogo. Alguma coisa aconteceu aqui que meio que as coisas não andaram mais, mas também não houve desistência de nenhuma das partes. É muito isso que eu sinto aqui. Capricórnio não desistiu de alguém e essa pessoa também não desistiu de Capricórnio, embora vocês ainda estavam com talvez um certo bloqueio aqui dentro dessa relação. E no meio disso, essa pessoa pode ter se interessado em uma outra pessoa aqui, tá? Só que também não foi nada muito levado a sério. Na verdade, serviu para confirmar para essa pessoa que ela ainda tem um interesse aqui por você, que é um interesse diferente que ela estava tendo por uma outra pessoa. Aqui, com o Capricórnio, existe algo da vontade dessa pessoa de fazer funcionar, de fazer se dar bem, de fazer dar certo, de fazer algo sólido mesmo, entende? Não, se a gente tiver que se relacionar, tem que ser um relacionamento sério. Se isso já for um relacionamento, essa pessoa ela realmente quer ir para outros níveis, fazer outras coisas aqui dentro da relação.
mas essa pessoa se sentiu na necessidade de esperar. E aqui Capricórnio também tá na energia de que ficou morno nessa situação, mas também não desistente, sabe? E é como se a situação o tempo todo ela não ficou parada, ela ficou ali existindo e sendo nutrida ainda, sabe? Só que eu sinto que essa nutrição foi mais por parte da outra pessoa do que necessariamente o Capricórnio. E vocês vão ter algum tipo de conversa, mensagem com esta pessoa que vocês vão conseguir entender alguns pontos dele ou dela que fez com que vocês também não entrassem em desistência dessa situação, tá? Porque mesmo que vocês, veja bem, se vocês se afastaram aqui, o tempo todo vocês estavam pensando muito aqui um no outro a ponto de gerar outras preocupações, outras discórdias, outros problemas, entende? Então por isso que eu comentei que uma situação aqui ela não ficou necessariamente parada. E essa pessoa ela quer recomeçar, tá? É como se ela pensasse, nossa, a gente começou errado, a gente começou com o pé esquerdo, a gente começou aqui com objetivos que não estavam muito certos, coisas que eu até já mudei de ideia do que eu já tinha me apresentado para você antes. Então agora eu quero fingir que a gente vai se conhecer novamente. Entende, cabra? Eu tô sentindo muito energia aqui de, nossa, vamos tentar aqui de novo, mas como se nada tivesse acontecido antes. Entende? Essa pessoa está nessa energia. Não é que ela quer apagar ou ignorar como vocês começaram a se conhecer, como vocês começaram a ter uma relação, como vocês começaram a desenvolver sentimentos aqui. Não é que ela queira apagar ou ignorar isso, tá? Mas é uma pessoa aqui, Capra, que sente que as coisas que ela tinha como objetivo quando conheceu você não é que mudou, mas talvez vai exigir outros processos desta pessoa e que ela vai sim lidar com isso, sabe?